Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, dia 24 de novembro, sexta-feira. Celebramos hoje o mártir Santo André Dũng-Lạc, juntamente com os seus companheiros mártires, ele que era presbítero. No extremo oriente da Ásia, nas regiões de Vietnã de hoje, o Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Entre os evangelizadores são contados os frades de ordem de São Domingos, naturais da Espanha e membros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que obtiveram abundantes frutos. Contudo, nos séculos XVII e XVIII e XIX, mais precisamente em 1625 a 1886, excetuados breves períodos de paz, os governantes dessas regiões tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã e aos discípulos de Cristo. Quanto mais perseguidos, maior o fervor cristão, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. O Papa São João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, inscreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles, contam-se 11 missionários dominicanos e espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos, de diversas idades e condições sociais. Na maioria, pais e mães de família e alguns catequistas, seminaristas ou militares. Pensemos no martírio da Igreja, na pessoa desses nossos irmãos, os quais a própria Igreja os reconhece como santos, já contemplando a glória de Deus no céu. E o Evangelho da nossa meditação desta sexta-feira, continuamos lendo São Lucas e hoje capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Para a nossa meditação, caríssimos amigos, podemos dividir o pequeno trecho do Evangelho de hoje em duas partes. Na primeira, Jesus, ao entrar no templo de Jerusalém, expulsa os vendedores, dizendo o motivo. Transformaram a casa de Deus, lugar de oração, em covil de ladrões. Tomando a liderança da casa de seu pai, Jesus ensinava no templo todos os dias, cumprindo e anunciando em São Lucas capítulo 2, 46 e 49. Jesus, portanto, foi encontrado no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta, e dizendo: não sabias que devo estar naquilo que é do meu Pai? Na segunda parte, as lideranças judaicas procuravam uma maneira de matá-lo. Não conseguiam porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar, da mesma forma que todos ficavam extasiados com sua inteligência e também com as suas respostas, quando ouviam falar. Nós lembramos disso em São Lucas, capítulo 2, versículo 47. Meu irmão, minha irmã, e nós? Transformamos ou não a fé e a nossa comunidade em trampolim para alcançar apenas nossos próprios interesses? Ou ao contrário, fascinados pela palavra de Jesus que ouvimos, nos colocamos em marcha para praticá-la e apresentá-la ao mundo como fervor e alegria? Levemos isso para a nossa oração. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.